Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre inventário. Quando a gente fala de inventário, o termo mais comum que as pessoas usam é balanço. Todo mundo já ouviu falar disso, passou em frente de alguma loja que está escrito lá, fechado para balanço. O que é o balanço? Uma contagem física do estoque. Por que eu falo contagem física? Hoje em dia, a grande maioria das empresas, elas têm um software de gestão, algum tipo de controle, nem que seja fazendo uma planilha de Excel, por exemplo, onde o responsável pela empresa, né, faz esse controle para saber a quantidade de produtos que tem em estoque. O que acontece? Muitas vezes pode ter acontecido com você. Você vai numa loja, pede alguma coisa, a pessoa vai falar, vou olhar no sistema. Vai lá no sistema, olha, verifica e vê que realmente no sistema consta aquele produto. Aí quando vai no estoque, para poder ver os produtos em estoque, aí identifica que, na verdade, não tem aquele produto, ou realmente tem. Então, por que isso acontece? Muitas vezes é um erro. Então, por exemplo, só para vocês entenderem o porquê que é importante isso. Quando a gente fez lá a classificação ABC, a gente colocou quais são os itens mais importantes. Então, eu preciso colocar uma forma que eu possa ter uma acurácia, um controle mais real sobre aquele produto para não ter nenhum tipo de falha. Então, por exemplo, de repente, você já foi no mercado e você compra um produto, deixa eu pensar aqui, um produto que pode acontecer isso. Imagina suco, aqueles suquinhos de caixinha. Aí você pega 6 unidades, 5 de um sabor e um de outro sabor. Então você pegou 6 unidades, 5 de um sabor e um de outro sabor. O que acontece? Na hora que a pessoa vai passar no caixa, muitas vezes não observa que aquele um é de um sabor diferente e passa tudo de uma vez. Só que aí tem o código de barras dele que são diferentes. Então ele tem a quantidade diferente em estoque. O que ocasiona quando dá essa divergência? Para todos os efeitos, esse daqui que foram 5 que saíram, é como se tivesse saído 6. De repente, digamos que só teria ficado 1. Quando a pessoa vai fazer uma consulta no sistema, não existe nem aquele 1. A mesma coisa ao contrário desse. No sistema consta que tem esse 1, mas, na verdade, ele saiu sem ter sido registrado. Então, fica faltando um sobrando do outro. Numa situação assim é mais fácil. Porque aí sabe que foi uma troca. Mas, por exemplo, digamos que teve uma quebra, um roubo, alguma coisa que o produto saiu de estoque, consta no sistema como se tivesse, mas na verdade não tem. Então é preciso fazer esse controle justamente para evitar problemas. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a parte do nosso conteúdo. Essa parte de inventário ela é relativamente mais tranquila para a gente trabalhar. Porque a gente é algo que é um conceito que não é tão complicado. Ó. O inventário dos estoques é um procedimento de controle que deve ser executado com periodicidade. Essa periodicidade, o que tem que ficar claro? Ela tem aquela periodicidade que as empresas definem qual que elas querem fazer e para todas as empresas que são recolhedoras de ICMS, ou seja, são vendas de produtos, pelo menos uma vez por ano tem que fazer, que é o inventário contábil, que é para a contabilidade fazer esse fechamento. Mas essa periodicidade da contagem operacional, vamos dizer assim, ela pode ser feita semestral, pode ser trimestral, pode ser mensal, semanal, diária. A empresa define como que ela quer melhor. Existem empresas, por exemplo, que elas trabalham fazendo alguns produtos sendo contados diariamente, outros mensalmente, outros semanalmente, de acordo com o grau de importância de cada um para a empresa, qual é o que precisa ter um rigor maior. Então, restaurantes, por exemplo, tem alguns produtos que precisam ser contados diariamente. Agora, por exemplo, uma loja de calçados, pode ser que ela não tenha necessidade de fazer essa contagem diariamente. Tá? Mas, de qualquer forma, no mínimo uma vez por ano, ela tem que fazer essa contagem, que é esse controle contábil que é obrigatório. Quais são os objetivos do inventário? Realizar a auditoria do serviço desenvolvido na área de estoque. Se eu tenho esse controle, a empresa sabe que está tendo um resultado positivo, então o inventário vai confirmar isso, a contagem, para saber se realmente os trabalhos estão funcionando bem. Também é um levantamento real da situação de estoque para o balancete, que foi aquele caso que eu falei para vocês, que tem a questão anual, e também tem um balancete mensal da empresa, que se não for estar enviando mensalmente, ele vai estar sendo sempre repetido.
Também eu posso identificar e eliminar itens que estão sem movimentação. Eu vou lá, conto o produto, tem 10 unidades no estoque. Aí volto, conto de novo, continuo tendo 10 unidades. Conto de novo, 10 unidades. Aí eu olho, não teve nenhuma entrada, então esse produto está parado. Aí eu posso tomar a decisão para poder fazer uma promoção, fazer uma doação, enfim. Também identificar e eliminar produtos com defeitos ou danificados. Na contagem física, vai lá e identifica que está com alguma avaria. Também lá eu posso sugerir a opção de melhorias do método de controle de estoque. Lembra que a gente falou dos métodos de previsão de demanda? Quando eu estou fazendo as contagens, eu vejo se está tendo um giro alto, se não está tendo um giro alto, e aí eu consigo fazer isso também. E identificar e corrigir os erros na movimentação dos materiais, que foi esse caso que eu tinha falado para vocês, por exemplo, da venda do suco, né? Então, o inventário, ele vai ser classificado em inventário rotativo, inventário periódico, o inventário contábil do imobilizado, e depois a gente faz o controle disso, que é o que a gente chama de acurácia dos estoques. O inventário rotativo é aquele onde eu determino determinados tipos de produtos para fazer a contagem. Então, por exemplo, lojas de material de construção, ele imagina fazer contagem de parafuso, porca, prego. Ao invés de fazer todas essas contagens diariamente, eu separo, olha, este corredor aqui na segunda, este na terça, esse na quarta, aquela prateleira. Eu determino um período que eu quero fazer as contagens. Isso é o rotativo, onde eu vou fazendo os controles de acordo com, como o nome diz, de uma forma rotativa, para poder definir qual vai ser o tipo de produto que vai ser feita a contagem. E o periódico, entenda que um não elimina o outro. Eu vou fazer o rotativo. Qual a frequência? Diariamente, semanalmente, mensalmente. Não é problema, tá? O periódico é justamente quando eu determino o período que eu quero fazer. Vai ser toda semana, vai ser todo mês, vai ser de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Um hipermercado, por exemplo, ele não tem como fazer uma contagem de tudo diariamente. Tanto é que quando vai fazer a contagem deles, eles têm uma pistola, uma pistola coletora, que aí talvez alguns de vocês já tenham visto isso. Quando você vai no mercado, assim, aí eles isolam o corredor, separam os produtos e quando fecha, eles vão lá com essa pistola que vai lendo o código de barras, vai fazendo a leitura e vai coletando essas informações para depois só jogar para o sistema. Quando joga para o sistema, ele conta, deveria ter 20. Aí a coletora vai lá e faz o cruzamento. Tem exatamente 20, 100%, perfeito. Isso é o que a gente chama dessa acurácia de estoques, que é o último tópico, tá? Que é justamente quando eu faço essa verificação para saber, olha, imagina, contou o estoque. Diz no relatório, no sistema, que deveria ter 10 unidades. E aí, quando conta, tem 20. Por que tem 10 itens sobrando? O que aconteceu? Alguém aqui de vocês assim já comprou um produto, esqueceu e foi embora? Acontece às vezes. A pessoa vai lá, compra o produto e aí não leva o produto. O que acontece nesse caso? Eles têm que armazenar aquele produto de volta, porque a pessoa não levou. Então, sobrou realmente aquele produto em estoque. Isso daí é um caso que pode acontecer assim. Ou esse caso, registrou um produto, mas na verdade era para ter registrado outro produto. E também pode ter ao contrário, era para ter 10 unidades, quando vai ver tem 5. O que aconteceu? Por que só tem 5? Aí, como eu falei, pode ser uma quebra, pode ter sido um roubo que não foi dado a saída. Então, justamente o inventário ele serve para poder pegar, fazer uma rotina de tal forma que equilibre de novo aquela quantidade, para ficar exatamente a quantidade que tem fisicamente, porque é a forma certa. É o único caso que pode ser feito, entre aspas, que a gente chama de marretagem, que é fazer o ajuste manualmente daquele produto, para poder colocar o produto de uma forma manual para poder constar. E isso daí, em termos de sistema, ele precisa ser colocado, que foi feito como balanço de estoque, para poder justificar por que teve uma entrada sem nota fiscal, uma saída sem nota fiscal, que é justamente para poder fazer esse ajuste aqui. Tá? E assim, essa contagem... Aqui foi só para vocês verem que legal onde é que está o nosso slide lá. É o íconezinho do iPhone, tá? Então, e esse inventário, ele serve como base para poder fazer a contagem do nosso estoque, ele serve como base para poder fazer a nossa previsão, ele serve como base para poder ajustar minha classificação ABC, para poder ajustar os itens de maior e de menor importância.
Tudo isso ele serve como uma base, tá? E aí daqui eu poderia fazer, por exemplo, me ajuda a fazer o cálculo do giro do estoque, que é assunto para outra aula, mas que nesse giro do estoque eu posso colocar, por exemplo, assim, ok, o produto está girando muito rápido, então significa que o meu modelo de gestão de materiais está funcionando. Porque essa que lembra que eu falei lá na primeira aula que um dos objetivos da administração de materiais é ter um alto giro do estoque? Então, justamente por isso que eu coloco esse aspecto aqui, tá? Como eu falei, eu poderia colocar falando sobre o giro de estoque, mas só que aí eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula o custo total do nosso estoque, que é o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Então, vamos lá, próxima aula a gente vai falar sobre isso. Obrigado. Tá?